no Evangelho que escreveu João, capítulo 6, talvez você estranhe a diferença na versão. É que às vezes eu estou preparando a palavra e confundo as Bíblias lá em casa. Peguei a versão corrigida, não trouxe a NVI, mas ela não é tão diferente assim. E até troquei com a Sandra ali, mas eu tinha feito algumas anotações aqui. Falei, não vai dar certo, então não vai funcionar esse negócio não. Então deixa eu ir na minha velhinha aqui mesmo, tá bom? Mas que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa manhã. Eu vou pedir que depois de lido o versículo, vocês mantenham aí no capítulo 6. Mas nós vamos ler agora, como introdução, no versículo 67. 6, versículo 67. Então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Pode sentar, irmãos. Eu estava já há alguns dias meditando nesse capítulo aqui, e falou muito comigo, né? E eu olhava assim, nossa, eu gostaria tanto de ministrar, né, um dia na igreja esse tema, né, esse episódio. Mas eu falei, é tão complexo isso que eu não tenho essa condição não. E quando eu estava nessas divagações ali, eu estava também com a rede social lá aberta. Em seguida, isso acontece muito comigo. Em seguida, a Sandra postou esse versículo que eu li lá no Facebook, alguma coisa. Em seguida, ela postou esse texto que eu li agora aqui. Aí, não sei, me alegrou, falei, amém. Talvez seja confirmação. Isso acontece às vezes comigo. Às vezes eu venho para cá meio na dúvida do que ministrar. Aí aquilo que eu preparei, está tudo no louvor. Às vezes no ofertório. Às vezes alguém traz uma palavra. Porque a gente vem muitas vezes para cá com esse tipo, que é muita responsabilidade ministrar a palavra de Deus. E ministrar para vocês. A responsabilidade é muito grande. E ela precisa primeiramente trabalhar na gente. E quando o Senhor vem e confirma isso, é maravilhoso. A gente vem ainda com dor no estômago, com frio na barriga, com tremedeira, mas em paz. O Senhor confirmou. Amém? Esse capítulo 6, ele inicia com um milagre bastante conhecido, que é a multiplicação dos pães. Quando Jesus, depois de reunir ali aquela multidão, guarda essa palavra, a multidão, que o versículo 2 diz, a grande multidão o seguia. E depois de ministrar, ele se preocupa ali, que estavam há algumas horas ali, bastante horas, esse pessoal sem comer, não tinha lanchonete, não tinha nada ali perto ali, e não tinham levado lanche talvez, exceto um garoto que encontraram ele lá com 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus faz essa multiplicação, distribui, sobra, guardam ali 12 cestos. Enfim, todos nós conhecemos esse milagre. Após esse milagre, os discípulos entram no barco, vão passar para outra margem. E Jesus a princípio fica e depois vai ao encontro dos discípulos e começa a andar ali sobre as águas. Os discípulos se assustam, passagem também que nós conhecemos. Já no 22 diz assim: no dia seguinte
a multidão, olha ela de novo aí, que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comer o pão, havendo o Senhor dado graça. É o 24 que eu queria falar. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Então no 24 diz: vendo, pois, a multidão que comeu o pão, a multidão que ouviu de Jesus e que experimentou, viveu, participou ali, visualizou um milagre que Jesus havia feito. Agora eles vão em busca de Jesus. Aqui na versão que eu corrigida, eles usam esse termo, João usa esse termo, em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu, disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste o pão e vos saciaste. E aqui Jesus inicia um trabalhar no coração dessa multidão, começa a falar a respeito de si mesmo, da sua obra, da sua missão, do que o projeto do Pai em relação a ele, em relação a todos ali. E há uma conversa extensa entre Jesus e esses homens ali. Mas eu pontuei algumas coisas aqui que eu queria compartilhar com os irmãos. Primeiro, aqui fala, como lemos ali no 24, está aqui também em outros versículos aqui, fala da multidão. Então a multidão é muito vago. Uma multidão é um aglomerado de pessoas, de vários pensamentos, de vários conceitos, de várias motivações. Engloba tudo, é um termo muito genérico, a multidão. Então ali havia uma multidão que comeu o pão, que ouviu a primeira palavra, a multidão que participou da multiplicação, que se alimentou desse pão, e agora essa multidão vai, aqui diz que foi em busca de Jesus. Jesus já começa aqui a trazer uma invertida a esses homens. Então eles aparecem, talvez nós ficássemos aqui felizes. Não há, quando a gente fala isso, nosso culto ontem ou hoje, o culto de domingo, não sobrou uma cadeira, né? A gente fica todo feliz, não tinha gente em pé. Então nós temos a tendência a se preocupar com multidão. E a multidão muitas vezes não quer dizer muita coisa. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas nós temos um irmão, ele mora lá em Londrina, a gente vivia muito junto quando jovem, ele era líder da ala jovem da igreja, tudo. E um dia nós estávamos atravessando de Santos para Vicente de Carvalho, e a balsa lá, a barca, estava demorando para chegar, a gente estava ali esperando e tal, o mar, ali o canal ali embaixo, e ele era meio brincalhão. Ele chegou e me chamou: Mário, vem cá, Mário. Aí nós se aproximamos ali da margem do canal ali. Aí ele falou: aponta lá. Eu falei: aponta aí, Mário. Aí eu apontava, ele apontava também. Daqui a pouco chegou um, daqui a pouco chegou outro, daqui a pouco veio mais, daqui a pouco tinha um monte de gente atrás da gente. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, nós estamos olhando a água aqui. Aglomerou um monte de gente achando alguma coisa, não sei o que você estava pensando. Só porque eu e o Ulisses estavam ali apontando a água. Então já aglomerou um monte de curiosos. É assim na estrada. Às vezes você pega uma estrada, é um congestionamento que você pensa: caiu a estrada, caiu a ponte lá na frente. Você vai ver, não, às vezes foi um carro que esbarrou no outro ali, e todo mundo vai passando e vai parando e compromete tudo. Enfim, a multidão. Mas Jesus começa dando uma invertida neles. Jesus olha para eles e fala assim:
Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e saciastes. E Jesus fala para eles: trabalhai, não pela comida que merece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. E quando Jesus fala isso, trabalhai não pela comida que perece, aí já vem a presunção deles. Eles perguntam: o que faremos? A visão da multidão, ela é muito carnal, é muito humana, é muito ligada nas coisas aqui da terra. O entendimento deles aqui ainda é um entendimento humano. O que nós podemos fazer então, já que nós temos que trabalhar? Eles não conseguem entender a mensagem de Jesus, o que Jesus queria dizer. O que faremos? O que faremos para executarmos a obra de Deus? E Jesus vem e responde: vocês não podem fazer nada, não há o que possa fazer. Não é esse trabalho que eu estou falando. Jesus fala, Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Então, primeiro aqui, eles acham que o reino de Deus é conquistado, e às vezes nós achamos isso fazendo alguma coisa, comprando com ações, com empenho, com desgaste muitas vezes. E Jesus está mostrando que não é isso. É muito simples, é crer que Jesus é o Filho de Deus e Ele foi enviado pelo Pai para a salvação da humanidade. Aí eles falam: tá bom, que sinal, pois, disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Então, duas coisas. Primeiro, o que tem que fazer? O que eu tenho que fazer? Aí Jesus já dá uma invertida neles. Aí eles falam: bom, ok, então você mostra um sinal. Então o que eu aprendo com isso? O que Jesus ensina? Que o reino de Deus não é através do fazer, é através de crer. Amém? O nosso relacionamento com o Senhor não é através daquilo que eu faço, mas é através daquilo que eu creio. Agora eles pedem sinal. E eu aprendo aqui também que o reino de Deus não é pelo que eu vejo, não é pelo que eu enxergo, é também pelo que eu creio. Então o segredo é em crer. É em crer, é a fé em Jesus que me identifica com Ele. É a nossa fé no Senhor que traz essa identificação com Ele. Aí eles vêm: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dará o verdadeiro do céu. Primeira coisa aqui, quando eles começam a falar, nossos pais comeram o maná no deserto, Jesus: amigo, dá licença aí, eu só quero fazer uma correção aí, sabe? Não foi Moisés que deu o maná para vocês, foi meu Pai. Não foi Moisés, foi meu Pai que alimentou vocês lá no deserto. E aquele maná, ele pereceu. Aquele maná se extinguiu. E agora o mesmo Pai que deu o maná a vocês lá no deserto, é interessante que eles falam assim: nossos pais comeram maná no deserto. No 32 disse Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu. Então Jesus aqui associa esses fariseus, esses judeus, aos pais dele, porque ele fala nossos pais. E Jesus fala: não foi a vossos pais, foi a vós, não foi Deus que deu a vós e não Moisés. Jesus associa esse pessoal ao povo lá do deserto, que era murmurador, que trouxe trabalho, que deu problema à época. Jesus faz agora uma associação. E ele fala: olha, calma, não foi Moisés, foi o Pai Celestial. E Ele está oferecendo para vocês agora
o verdadeiro pão vivo, que se vocês comerem, vocês terão vida. Amados, ali mostra uma multidão presa ao passado. Jesus falando de coisas atuais, eles vivendo milagres atuais, eles junto, falando diretamente com o Filho de Deus, e eles estão lembrando de anos atrás do maná que os pais deles, os antepassados, haviam comido no deserto. Mas vamos para frente. Passando isso, Jesus começa a falar com eles a respeito de: vocês precisam, a minha carne é pão, sabe, é comida, o meu sangue é bebida. Se vocês não comerem a minha carne e não beberem o meu sangue, vocês não vão ter parte comigo. E isso ofendia esses homens, porque na lei de Moisés, comer carne humana, beber sangue era abominação. E Jesus fala para eles exatamente isso: vocês vão ter que comer a minha carne, vocês vão ter que beber o meu sangue, que de forma alguma vocês terão a vida eterna. Eles se chocaram, eles ficaram escandalizados com isso. E o que o Espírito Santo, na verdade, revela através disso é que essa questão de Jesus, aqui ele coloca no 48, eu sou aqui, ele já se identifica com o Pai. Eu sou o pão da vida, vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. E o 50 diz: e este é o pão que desce do céu, fala de si mesmo, para o que dele comer não morra. Ele fala: eu sou, novamente, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Olha aqui, ó, o que ele fala aqui: é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Aqui ele está se reportando ao que ia acontecer. Ele está se reportando ao sacrifício dele. Aí no 52 disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar esse sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Identificação, amados. Amados, nós nunca seremos felizes como cristão. Nós nunca nos sentiremos realizados como cristão, como servos de Deus. Nós nunca conseguiremos de fato andar com Jesus se não houver essa identificação com Ele. Porque muitas vezes, amado, nós caminhamos semelhantemente à multidão. Aqui diz que eles buscavam Jesus, mas Jesus fala para eles: vocês vieram me buscar porque eu dei pão para vocês e alimentei o estômago de vocês. É por isso que vocês vieram. Vocês buscam isso de novo. É isso que você espera. Então, amado, nós precisamos colocar diante do Senhor, examinar a nós mesmos quais são as nossas motivações. Por que você veio aqui hoje? Por que nós estamos nessa caminhada? Por que nós servimos a Jesus? Por que eu digo que sou cristão? O que me motiva a isso? O que faz com que eu renuncie a alguma coisa para seguir?
Porque há uma multidão, amados, buscando coisas terrenas, seguindo a Jesus, esperando. Muitos até já receberam. Essa multidão aqui já tinha experimentado os milagres. Eles próprios foram beneficiados por um milagre de Jesus, mas não reconhecem. Eles querem mais. Eles querem mais. É assim, amado, quando nós buscamos a Jesus só pelo que Ele pode dar, nós somos insaciáveis. Nós queremos mais, e quanto mais Jesus dá, e nós cobramos, e nós cobramos, e nós cobramos, e esquecemos de nos preocupar com o Senhor dos milagres, com de fato seguir a Jesus. Motivação errada gera em nós expectativas erradas também. Então, quando a nossa motivação é errada, quando há erro naquilo que eu estou, a forma como eu estou seguindo a Jesus, eu gero em mim expectativa em relação a Jesus, em relação à igreja, em relação ao Evangelho, expectativas erradas também. E motivações erradas, elas geram expectativas erradas e trazem frustrações. Está cheio, amados. Eu nem abri. Essa semana eu vi um debate lá no vídeo, acho que é com o pastor Hernando Dias Lopes, acho que o Ariovaldo Ramos, enfim, eu só vi o título, falei, não vou nem abrir isso aí porque vai me abater. O título lá do tema, né? Crentes, cansei de ser crente. Acho que é mais ou menos isso. Crentes desanimados, que desistem da caminhada. E desistem por quê? Porque havia uma motivação, e muitas vezes essa motivação era errada. E pela motivação ser errada, foram criadas expectativas erradas também. E aí o resultado é frustração. E a frustração leva ao abandono da fé. Amados, quando eu li esse texto aqui, eu vejo que é um momento crucial na vida de Jesus e na vida desses discípulos, porque Jesus impõe a esses discípulos um momento de escolha, de decisão, como veremos a seguir. Mas antes disso, o versículo 41 diz assim: murmuravam, olha aqui, olha a volta lá ao deserto. Murmuravam, pois, deles, os judeus. Então os judeus começaram a murmurar quando começaram a ouvir de Jesus. Esse murmuravam, ele volta aqui no 61, sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus, agora já não é a multidão que está murmurando, os judeus, lá diz que os judeus murmuravam, agora está aqui no 61, diz, sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhe, isso escandaliza-vos? Porque é assim, amados, nós temos motivações erradas, nós criamos expectativas distorcidas, nós nos frustramos e nós começamos a murmurar. E a murmuração contagia, porque raramente a pessoa murmura sozinho. Eu tinha alguém que trabalhava comigo que ele murmurava sozinho. É que às vezes eu pedia para ele fazer alguma coisa e eu observava que ele estava lá na pia, por exemplo, e eu falei, esse cara está endemoniado, vai falando sozinho, rapaz. E eu comecei a prestar atenção, encostava nele, ele estava me xingando, rapaz, me xingando a minha mãe, xingando a geração toda. Eu acho que ele não podia me matar, ele me xingava. Porque eu estava ali perto. Só que quando eu saía, nossa, vinha a malhação total, né? E daqui a pouco está todo mundo contra você, porque a conversa fluiu. E interessante, o murmurador, ele tem uma capacidade de convencimento, porque ele chega com ar de vítima, ele se vitimiza, ele é o sofredor da humanidade.
E começa. Amados, não dê ouvidos a murmurador. E às vezes nós damos. Porque a pessoa chega e começa a murmurar. E em vez de cortar, a gente fala, meu irmão. Às vezes até parece que a ideia é boa. Não, meu irmão, não é bem assim. Não entre por aí, amados. Está alimentando a conversa. Falei, mas você veio murmurar aqui, eu já vou cortar agora. Mas nós alimentamos. E a coisa vai. Quer ver? Tem pessoas que chegam para a gente e... eu vou sair da igreja. Se é Jesus, já vem com invertido em cima, né? Mas ele fica, amado, né? Ora, para Deus preparar uma igreja para você, onde você se dê bem. Que ele fala. Está errado, amados. Onde está a nossa convicção? Vamos lá para frente, depois eu falo mais sobre isso. Amados, olhando tudo isso, na verdade o objetivo é que a gente se coloque nesse quadro. Porque assim como murmuraram lá no deserto, agora vem aqui murmurar aqui diante de Jesus, e a murmuração passou. Ela é menor que a palavra, porque a murmuração um dia vai acabar e a palavra de Deus permanece para sempre. Mas aqui a murmuração parece que é igual, né? Passará o céu e a terra, mas a murmuração permanece para sempre. Ela vai acabar em nome de Jesus. A palavra de Deus não, essa sim permanece. Mas a murmuração não, ela vai acabar. E oxalá já comece a acabar a partir de hoje, a partir de nós. A partir de nós. Porque é assim, amado. O 60 diz assim: muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Quem o pode? E o texto que aqui diz que, sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, então disse-lhe isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas o 64 diz assim: mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, a partir desse momento, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. A partir desse momento, já não andavam mais com ele. Duro é esse discurso, duro essa palavra. Quem é que pode ouvir? Amados, a vida cristã é resultado de uma escolha. Amém? E eu quero dizer para você, amado, antes que você escolhesse ser cristão, a palavra de Deus diz que Jesus te escolheu primeiro. Consegue entender? É uma questão de escolha, amado. Você segue a Jesus porque Ele se revelou a você, Ele se apresentou a você e te escolheu. E você correspondeu a essa escolha. Você se identificou com Jesus. E por isso você diz que é cristão. E por isso eu digo que eu sou cristão. Porque há uma identificação minha com Cristo, com aquilo que Ele é, com tudo que representa a Ele. Ser cristão é também saber escolher, como aquele mercador, aquele colecionador de pérolas, que quando ele encontra uma de grande valor, ele se alegra. É como aquele pescador que puxa a rede lá na praia e vem tudo. Vem alga, vem pneu velho, vem toco, vem peixe grande, vem peixe pequeno, vem peixe que não se come, vem baiacu. Mas às vezes no meio daquela peixarada toda vem uma garopa.
vem um namorado, vem um roubá-lo, um peixe de grande valor, ele se alegra. Meu irmão, minha irmã, você encontrou a pérola de grande valor. O grande peixe de grande valor foi encontrado por você. E nós precisamos nos alegrar com isso. Porque numa rede, o que é, talvez aos olhos humanos, melhor, você pode ficar nessa encruzilhada. Eu pego o peixe grande, ou eu fico com um montão de peixe pequeno. Há uma escolha a ser feita. Eu puxei rede quando eu era pequeno. Ajudava os pescadores a puxar. E quando a rede chegava na praia, tinha isso. Eu não era dono da rede, eu não era sócio da rede. A única coisa que eu fazia, nem força eu tinha, era pequeno. Eu punha a mão no cabo lá, fingia que estava puxando. E quando a rede vinha na praia, os melhores peixes eram para o dono da rede. Aí depois vinha a segunda etapa, era para os que trabalhavam ali. E depois aquilo que sobrava era para o Mário. Os Mários, que só punha a mão no cabo ali e não puxava nada. Aí vinha peixinho assim. Aí a gente passava uma necessidade terrível lá em casa. Nós, quando chegava com a sacola cheia de manjubinha, a gente chamava de mistura, porque vinha vários peixes de vários tipos ali. Era uma festa, que naquele dia a gente podia comer mais do que um peixe no prato. Minha mãe podia colocar mais do que um, que até então era meio para cada um, para poder render o mês todo. É escolha, mano. Querer ir embora também é uma escolha. Esses discípulos andaram com Jesus, cruzaram o mar da Galileia para ir até Jesus, se esforçaram, vamos dizer assim, se dedicaram, buscavam Jesus. Mas quando ouviram o discurso, eles tiveram que fazer uma escolha. Então, amado, decidir ir embora não é a melhor, não é a escolha que deve ser tomada, mas é uma decisão pessoal, e que Jesus não pôde fazer nada ali. Quem somos nós para poder fazer também? Dura essa palavra, dura esse discurso. Quem pode ouvir? Amado, os discursos de Jesus continuam sendo duros ainda hoje. E sabe por quê? Naquele tempo, o discurso de Jesus divergia dos interesses daquele povo, da multidão. E hoje, muitas vezes nós também achamos o discurso duro da palavra de Deus, porque diverge. É incompatível com o interesse meu. É incompatível com as minhas motivações. E aí eu acho que é duro. Na verdade, amado, nós gostaríamos que a igreja fosse do nosso jeito. E aí Deus teria que criar uma liturgia para cada um de nós. Nós gostaríamos, amado, que nós tivéssemos cada um, particularmente, uma palavra, um texto bíblico aqui, que embasasse os meus interesses, aquilo que eu penso, aquilo que eu creio, aquilo que eu quero, aquilo que eu faço. E quando isso não acontece, quando nós temos esse comportamento e isso não acontece, nós entramos nas expectativas frustradas, e se não tomarmos cuidado, nós nos tornamos murmuradores. Os seguidores de Jesus que foram embora depois de ouvir suas duras palavras fizeram uma escolha. Sentiram-se mais confortáveis desistindo de segui-lo e pôr em prática os seus ensinamentos. Escolheram desistir ao ouvir suas palavras de espírito e vida. As coisas do mundo são mais fáceis, mais atraentes, ao passo que as coisas espirituais são mais difíceis, exigentes. A fé é exigente, exige confiança em Deus. Na realidade espiritual, a fé nem sempre é fácil. Ela exige rupturas. Seguir a Jesus, amado, ainda que eu não queira, eu vou ter que romper com algumas coisas. Às vezes até com pessoas. Duro esse discurso, né? Quem pode ouvir? É conversão, é mudança de atitude,
é mudança de direção. Obriga-nos a sairmos de nós mesmos. Seguir a Jesus é que eu preciso deixar de pensar e exigir as coisas que eu acho que são melhores para mim, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Esses judeus estavam preocupados com o maná, associava ao pão que haviam comido ali, mas Jesus mostra para ele agora, e há ali teologicamente uma associação com a ceia do Senhor. Ele mostra a ele agora, é o que a ceia representa, que nós vamos ministrar daqui a alguns dias. Esse é o meu corpo que é partido por vós. É o pão, o símbolo do pão e do vinho, a carne e o sangue de Jesus. Fazer isso em memória de mim. Quando Jesus se encontra, antes do sacrifício, se encontra com os discípulos e lava os pés do discípulo, ele vai lavar os pés do discípulo e Pedro fala: jamais você lavará os meus pés. E Jesus fala: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. A vida com Jesus, amado, é de identificação com Ele. Eu não vou lavar o pé de alguém que não me identifique com Ele. Há uma identificação ali, amado. Pedro compreendeu isso. É interessante, amado, que hoje nós temos a facilidade de crer na cruz. Jesus morreu na cruz. Ninguém questiona ou duvida disso. Ele foi sepultado, ele ressuscitou. Aquilo que ele havia dito, ele cumpriu, aconteceu. O Pai realizou. Então, nós temos algo, ainda que espiritualmente, visível. Pedro não tinha isso, Jesus não tinha morrido. Havia palavras, havia indicações de que ele morreria, mas ele não tinha a informação que nós temos. Mas ele chega para Jesus quando Jesus pergunta para ele, ele fala: para quem? Interessante, amado, não é para onde. Ele fala de uma pessoa: para quem iremos nós? Porque só tu, Senhor, tem palavra de vida eterna. E aqui, amados, eu vejo outra coisa. Assim como a murmuração é contagiante, o louvor contagia também. A adoração contagia também. Porque Pedro, ele poderia dizer assim: olha, Senhor, eu não sei o que eles pensam, eu vou falar por mim. E às vezes nós fazemos isso. Nós esquecemos que nós somos corpo. Eu não quero nem saber o que eles pensam, eu vou dizer por mim. Para onde, para quem que eu vou, Senhor? Não, mas ele toma a liberdade, a autoridade e fala em nome de todos. Para quem iremos nós? E no 69 ele diz assim: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, amados, corpo, a minha atitude reflete em você, a tua atitude reflete em mim. A minha murmuração pode influenciar o irmão, e muitas vezes o mais fraco. E a palavra de Deus diz que aquele que escandaliza o mais fraco, é melhor que ele amarrasse uma pedra no pescoço e se lançasse no mar. É melhor que ele fizesse isso. Mas tem uma coisa, amado: a minha adoração, quando alguém chegar e com lamúrias, com reclamação, talvez passando um momento difícil até no meio da igreja, e chegar, qual deve ser a nossa atitude, querido? Nós somos um corpo. Está difícil para você, mas está difícil para mim também. Mas nós servimos a Jesus. Ah, o pastor pisou na bola com você, mas Jesus não. E nós estamos seguindo ele. Ah, o teu líder lá não é aquilo que você esperava. Mas e Jesus? É o que você esperava dele? Ah, mas você criou expectativa em relação à comunidade da família. Tá bom,
talvez não tenha sido correspondida. Mas qual expectativa você criou em relação a Jesus? Ele tem correspondido? E eu vou dizer, amado, se não tem correspondido, é porque nós estamos buscando pão para comer. E se não tem correspondido, é porque nós estamos buscando coisas terrenas. Um dia eu ouvi uma palavra de um pastor, já disse aqui também outras vezes, mas sempre é bom repetir. Ele disse o seguinte: ele disse assim, irmão, não se escandalize comigo, mas tem muita gente correndo atrás de Jesus para ter um apartamento na praia, para ter um carro aqui, para ter uma casa não sei aonde, para ter conta abastada no banco, e tudo isso é bom. Mas ele disse, não se escandalize, para ter tudo isso você não precisa de Jesus. Trabalhe, estude, corra atrás, que é provável que você consiga essas coisas. Agora, tem uma coisa que você precisa de Jesus: a pátria celestial, uma nova cidade, uma nova casa, ruas de ouro, vida eterna. Esse dinheiro nenhum compra, essa faculdade nenhuma dá, estudo nenhum propicia isso ao de nós. É só Jesus. E essa deve ser a nossa expectativa. Amado, essa vida aqui, com toda a dificuldade que passamos, com toda a luta que passamos, isso vai ficar, amados. Isso vai ficar. Há uma pátria celestial. Jesus aqui nesse capítulo, ele mostra realmente para que ele veio. Não foi para dar pão, não foi para trazer cura, embora ele faça tudo isso. Ele veio para nos preparar e levar para morar com ele eternamente. Aplicação, amado. Algumas coisas que nós devemos. A expectativa é essa: que de alguma forma essa palavra surta, provoque, promova esse exemplo, esse efeito em nós. Então, primeiro, não se impressione com multidão. Não fique correndo atrás de multidão. Se impressione com Jesus. Amém? Corra atrás dele. Busque-o, não pelo que ele pode dar, e ele pode dar muitas coisas, mas busque-o, sobretudo, pelo que ele é: o autor da vida. Amém? Segundo, examine o seu coração. Quais são as suas motivações? Você está aqui por quê? Você abriu mão de tantas coisas que eram até boas, agradáveis, gostosas. Você abriu mão de tantas coisas. Por quê? Qual a razão? E se as motivações estiverem distorcidas, a palavra de Deus, Jesus fala aqui que ninguém pode ir a ele se pelo Pai não for enviado. Peça ao Senhor para corrigir as motivações. Coloque essas motivações em patamares mais elevados, amados. Para o cristão é muito pequeno. Nós apequenamos a obra de Jesus, querendo dele, esperando dele, criando a expectativa nele, em coisas terrenas. Porque o que ele ofereceu é muito maior. Amado, sem morrer na cruz, de 2 peixes e 5 pães, o Senhor alimentou 5.000 pessoas. Então, portanto, para me dar um helicóptero, ele não precisava morrer na cruz. Concorda? Então, amado, o morrer na cruz teve uma função muito mais elevada, teve um objetivo muito mais elevado. Eleve, amado, a tua expectativa em relação a Jesus. Coloque num degrau maior. Peça ao Senhor para revelar o plano da salvação e as suas implicações. Está aqui, lê esse texto. Aqui está o plano da salvação de Jesus. Plano para a vida eterna. Procure compreender isso. Quando nós compreendemos o plano da salvação, de fato, quando nós compreendemos tudo isso aqui, como Pedro compreendeu,
e falou em nome do discípulo, que com exceção de Judas, eu acredito que compreenderam também. Judas estava ali, Jesus fala, vocês 12 aqui, foi eu que escolhi vocês, mas um de vocês é o diabo. Na verdade, esse Judas ficou meio inibido, meio sem jeito, de ficar lá com a multidão, e veio junto. Todo mundo se afastou e ele ficou. Mas depois deu no que deu. Quando nós compreendemos, amado, isso, primeiro, amado, nós somos obedientes. Nós obedecemos, e é uma obediência voluntária. Amém? Segundo, nós nos submetemos. Terceiro, nós nos alegramos. Amados, por isso que eu nem fui ler, nem fui ver aquele vídeo. Cansei de ser cristão. Tem muita gente triste nas igrejas, mano. Tem muita gente entristecido, com expectativas frustradas, com motivações distorcidas. Corpo aqui, a mente lá. Ainda não decidiu qual escolha realmente deveria fazer, e por isso não rompe. Não há ruptura com o passado. Um pé aqui, outro pé lá fora. E aí não há alegria. E se não há alegria, não há gratidão. Porque é o outro aspecto aqui. Quando nós compreendemos o plano da salvação, eu sou grato, Senhor. O meu destino era outro. Senhor, eu não era digno de estar aqui. Senhor, eu não era digno nem de citar o teu nome. Mas o Senhor me chama de servo, o Senhor me chama de amigo, e diz que vai voltar e vai me buscar, e vem me buscar, e vai me levar. Amados, quando nós compreendemos isso, nosso coração se alegra. Um dia alguém chegou para mim e disse assim, Mário, você não está arrependido de casar? A pergunta que o cara me fez, será que eu falei mal da minha mulher, minha atitude, alguma coisa, porque ele está me vendo como arrependido? Eu falei, não, eu faria tudo de novo, casava com a mesma mulher, e passaria por tudo que passamos. Não, porque o trabalho que você tem, o dinheiro, se você fosse solteiro, né, você iria desfrutar mais do teu salário. Eu falei, tá para trás de mim, Satanás. Que conversa maluca é essa? Conversa doida. Eu casei, sabe por quê? Porque antes de qualquer coisa eu compreendi a importância e a bênção que é o casamento. E eu tive que romper com um monte de coisas. Eu tive que criar rupturas com uma série de coisas para viver com a minha esposa. E isso, eu obedeço essas rupturas, eu me submeto a essas rupturas, eu me alegro e sou grato a Deus. É por isso. Para terminar, amados, Jesus, eu não estava aqui domingo passado, mas eu soube que foi pregado em Apocalipse 3, é isso? Amém. E lá na carta, nas cartas que Jesus direcionou às igrejas ali, em todas elas, eu conheço as tuas obras, eu sei as suas obras. Em todas as cartas há essa frase. Aqui fala que Jesus conhecia aqueles que criam, aqueles que não criam. Jesus conhecia aquele que iria trair. Eu quero te dizer nessa manhã, amado, Jesus conhece o teu coração. Não adianta, eu posso ficar aqui a tarde toda falando, discorrendo sobre esse texto, mas você precisa compreender que Jesus conhece o teu coração, Jesus conhece as tuas motivações,
Jesus conhece as suas obras. Ele sabe por que você está aqui. Quando Jesus falou para aquela multidão: vocês vieram aqui atrás de pão e não pelo que eu fiz, não pelos milagres, Jesus sabia o que estava dizendo. Provaram no diálogo com Jesus, ali eles provaram que Jesus estava certo. Oxalá, meu irmão, queira o Senhor que cada um de nós aqui estejamos aqui com a motivação correta, em nome de Jesus, e que a nossa motivação de vida seja correta. Capítulo 3 da primeira carta de João diz assim, a partir do versículo 18, não precisa abrir: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. No ofertório o Marcelo falou isso: não adianta orar se não houver ação. Então, mas por obra e em verdade. É diferente do que faremos com a motivação errada. Aqui, por obra e em verdade, com a motivação correta. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda seus mandamentos, nele está, e ele nele. Identificação. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amém? Que o Senhor possa aplicar essa palavra em nossos corações. Você é multidão ou é discípulo? Você é discípulo que recua, que retrocede, ou é discípulo que aprendeu, compreendeu, que se identifica com Jesus e não tem o menor constrangimento de dizer para Ele: Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Amém? Queria orar com você. O texto de João diz aqui, amado, talvez você esteja se perguntando ou falando: as minhas motivações de fato não são tão legais assim. Eu confesso que tenho buscado o Senhor mais pelo que Ele pode me dar, mais pelas expectativas criadas em meu coração, do que de fato Ele realmente é. O texto de João aqui, lá é Evangelho de João, aqui é João também dizendo que se o nosso coração nos condena, que se o nosso coração está nos acusando, maior é Deus que o nosso coração, e conhece Ele mais do que nós mesmos. Então, se há essa situação, coloque teu coração diante do Senhor. E amado, se o teu coração não te condena, a palavra que diz que nós temos confiança para com Deus. Ande em confiança, amado. Sirva a Deus em confiança. Sirva com alegria. Amém? Sirva. Reconheça o Senhor Jesus em todas as suas atitudes e em todos os seus caminhos. Amém? Vou ficar em pé, amados.